Olá, meu nome é Alessandra Castilho Ferreira da Costa e sou professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRN. Nesta aula discutiremos o tópico um exemplo de aplicação do modelo de traduções discursivas. Todo trabalho científico precisa se fundamentar em alguma teoria, mas, às vezes, não sabemos bem como aplicar a teoria na prática. Nas videoaulas 1 e 2 sobre o modelo de traduções discursivas, que você pode ver aqui e aqui, eu apresentei o conceito de tradução discursiva e mencionei 3 metodologias possíveis para análise de traduções discursivas: análise filológica, análise multidimensional e análise da junção. Nesta videoaula, meu objetivo é mostrar a você como esse conceito de tradução discursiva pode ser explorado e aplicado na análise linguística. O exemplo que apresentarei a seguir é um estudo de Johannes Kabateck e Sara Preciosa sobre edições do jornal espanhol ABC publicadas durante a Guerra Civil Espanhola. Então, nós vamos discutir, como exemplo de aplicação do modelo de traduções discursivas, esse estudo de Kabateck Preciosa de 2018, em que os autores identificam 2 tradições discursivas que têm preferências lexicais e gramaticais dentro do mesmo gênero em edições do jornal espanhol ABC durante a Guerra Civil Espanhola. Na introdução desse estudo, Kabateck e Preciosa comentam que o conceito de tradição discursiva foi proposto por Petacor como complemento ao edifício coseriano dos 3 níveis do linguístico: o universal, o histórico e o individual. Bom, e a essência desse conceito está na tradicionalidade, entendida como a repetição de érgones, ou seja, de produtos utilizados no processo de criação dos falantes, na energeia. Quer dizer, produtos, érgones, se tornam novamente energeia, criação. Essa noção não é sinônima de gênero textual ou tipo de texto ou qualquer outro conceito já existente, pois a tradicionalidade discursiva abarca qualquer elemento repetível, desde unidades mínimas até textos mais exaustivos e formas e conteúdos. Então, a identificação de tradicionalidades permite contrastar diferentes agrupamentos dentro do mesmo gênero. Por exemplo, no interior do gênero discurso parlamentar francês, que foi discutido no texto de Kabateck 2006, Tradições discursivas e mudança linguística. Se você não conhece, eu sugiro que você leia esse texto. Então, no interior do gênero discurso parlamentar francês, você pode identificar uma série de oposições. Por exemplo, a oposição entre o discurso parlamentar francês de direita versus o discurso parlamentar francês de esquerda, a oposição entre o discurso dos parlamentares masculinos versus o discurso dos parlamentares femininos, o discurso dos parlamentares jovens versus o discurso dos parlamentares idosos, o discurso dos parlamentares que estudaram na Grande École, em oposição ao discurso dos parlamentares com outra formação, entre outras possibilidades. Quer dizer, os falantes se localizam no espaço social e ideológico não somente por meio dos conteúdos dos textos, o que eles dizem, mas também pelas formas linguísticas, pelas palavras que eles escolhem. Por isso, a identificação de elementos linguísticos é o campo em que os linguistas devem contribuir ao estudo das tradições discursivas. Quer dizer, o conceito de tradição discursiva ele vai muito além do interesse linguístico, sim, e ele tem sua relevância para os estudos históricos, culturais, sociológicos ou literários, mas a contribuição dos linguistas ao estudo das tradições discursivas é precisamente a sua relação com os traços linguísticos. Kabateck e Preciosa procuram fazer isso mostrando que há um paralelismo
de traduções discursivas no jornal espanhol ABC durante a Guerra Civil Espanhola. Nessa época, a Espanha estava dividida em duas zonas políticas e ideológicas opostas. E o jornal ABC publicava duas edições, uma em Sevilha, com linha conservadora e monárquica, que apoiava os franquistas, e outra em Madrid, de linha republicana. Essas duas edições foram cotejadas por Johannes Kabateck e Sara Preciosa. Kabateck e Preciosa comentam o contexto da Guerra Civil Espanhola para entender a análise dessas edições do jornal ABC. Então, a Guerra Civil Espanhola foi a guerra entre nacionalistas e republicanos na Espanha entre 1936 e 1939. Foi uma das guerras mais selvagens já vistas e devastou a Espanha. É famoso o bombardeio à cidade de Guernica, como foi pintada por Picasso. É considerada como um prelúdio da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, como uma guerra entre fascismo e democracia. Os franquistas tiveram apoio de Adolf Hitler e Benito Mussolini, e os republicanos de Joseph Stalin. O generalíssimo Francisco Franco foi o líder dos nacionalistas e governou a Espanha de 1939 a 1975, numa longa ditadura com o título de caudilho, que quer dizer líder ou ditador. Os autores comentam que o cotejo das publicações do jornal ABC em Sevilha e em Madrid nessa época permite identificar dois estilos bem distintos. As publicações do jornal em Madrid, de linha republicana, aproximam-se linguisticamente do estilo jornalístico atual. Já as publicações do jornal em Sevilha, de ideologia franquista, têm um estilo barroco e antiquado. É a partir dessa primeira aproximação intuitiva que Johannes Kabateck e Sara Preciosa desenvolvem a hipótese de que dentro do mesmo gênero estão duas tradições discursivas que indicam dois grupos ideológicos diferentes. Além disso, essas tradições não dizem respeito a diferenças apenas de conteúdo, mas podem ser identificáveis por preferências gramaticais e léxicas. Esses autores buscam, em seguida, selecionar e analisar critérios formais e quantificáveis para testar essa hipótese. Para ilustrar essa aproximação intuitiva de dois estilos diferentes, Kabateck e Preciosa apresentam dois trechinhos, dois fragmentos de publicação do ABC de Sevilha e do ABC de Madrid. Os dois fragmentos são de 1938. E esses dois fragmentos trazem alguns traços compartilhados e outros que são distintivos. Nos traços compartilhados, que estão marcados em vermelho aí na tela, nós temos orações longas, nós temos vocabulário rebuscado. Por exemplo, no ABC de Sevilha aparecem palavras como rumores tendenciosos, ambiente, veemência, serenidade, juízo, desenlace. E no ABC de Madrid, nós temos palavras como complexa, túrbia, eu quis dizer complexa, que saiu em português. Então, complexa, túrbia, presságios, sinistros, antifascistas e assim por diante. Então, o vocabulário rebuscado é comum às duas edições. As orações longas também, que vocês podem perceber que é uma só oração no editorial de Sevilha. Hace mucho tiempo desde que começaram los rumores tendenciosos que intentavam hacer ambiente a la torpe especie, venimos sosteniendo con encendida vehemencia que no exclui la serenidad del juicio que la guerra no tiene sino un desenlace. Veja, essa é uma oração muito longa, desculpe pela pronúncia em espanhol, né?
Mas essa é uma oração muito longa. E no exemplo do ABC de Madrid, nós temos também uma oração muito longa. Então, essas orações longas, o vocabulário rebuscado, a expressão de subjetividade com o uso de deixes na primeira pessoa do plural, também aparecem nas duas edições, né? Nós temos na edição de Sevilha o uso do verbo venimos na primeira pessoa do plural e na edição de Madrid o uso de hacemos, também na primeira pessoa do plural. Então, estes são os elementos, os traços compartilhados. Mas há também traços distintivos, especificamente o uso de adjetivos antepostos. Então, nós percebemos que no ABC de Sevilha aparece, por exemplo, torpe espécie e encendida veemência. Esse aspecto diferencia o estilo do ABC publicado em Sevilha e do estilo do ABC publicado em Madrid. Sobre essas duas edições, esses dois ABCs, os autores esclarecem que o jornal ABC foi fundado em 1903 como versão impressa mais rápida e barata da revista Blanco e Negro, criada em 1891 pelo sevilhano Torquato Luca di Tena e Álvarez Osório. Pois esse jornal ele sempre teve uma ideologia monárquica, conservadora e católica. Mas, a partir de 1928, ele passou a ter duas edições, uma em Sevilha e outra em Madrid. E depois do golpe de Estado em julho de 1936, a edição de Madrid passou a ser publicada com o título ABC Diário Republicano de Izquierdas, mais tarde como Diário al Servicio de la Democracia e órgano de União Republicana. A redação de Sevilha manteve a linha de apoio aos golpistas, aos franquistas. E depois da Guerra Civil, quer dizer, durante a ditadura de Franco, a existência do ABC como jornal republicano terminou. Agora, para a gente entender como a posição dos adjetivos é um traço que distingue o estilo franquista do ABC de Sevilha do estilo republicano do ABC de Madrid, é preciso entender primeiro alguns aspectos relativos a essa questão da posição dos adjetivos e o efeito que a posição do adjetivo tem no discurso. Cabatec e Preciosa explicam que no espanhol e em outras línguas românicas, o adjetivo pode ser anteposto ou posposto ao nome, como no caso do português brasileiro. A posposição é a posição não marcada, que permite todos os tipos de adjetivos, enquanto a anteposição está relacionada a uma série de restrições. Os autores explicam que há duas funções do adjetivo. Uma é de particularizar e a outra é explicar. Como exemplo dessa função de particularizar, a gente pode pensar na expressão animais mansos. Mansos aparece depois de animais, ou seja, posposto ao nome, e a função dele é de particularizar, porque animais mansos é um subgrupo do grupo maior de animais. Já ovelhas mansas, você teria, de novo, a posposição do adjetivo mansas, mas a função desse adjetivo aqui é a de explicar, porque se refere ao grupo de ovelhas como um todo e não está marcando um subgrupo. Então, no espanhol atual, em geral, o adjetivo posposto seleciona um subgrupo e o adjetivo anteposto não permite essa seleção, não permite marcar um subgrupo. Por isso, em geral, adjetivos participiais, que têm função restritiva, ficam sempre à direita, como, por exemplo, una estrela perdida, mas é agramatical dizer una perdida estrela. Ou la zona industrial, mas é agramatical dizer la industrial zona. Quer dizer, quando você tem uma função
de particularizar, de marcar um subgrupo, a anteposição se torna agramatical no espanhol. Pois bem, então alguns adjetivos que são relacionais e que por isso deveriam aparecer sempre à direita, né, porque eles selecionam um subgrupo, quando eles são antepostos, eles perdem essa qualidade relacional de selecionar um subgrupo e eles adquirem um valor qualitativo, valorativo. E os adjetivos quantitativos ou valorativos, esses sim podem ser antepostos. Então, por exemplo, uma anteposição do adjetivo participial em perdida estrela, embora ela seja agramatical, mas com uma função poética, por exemplo, é possível você ter essa construção. Então, muitos adjetivos relacionais, ou seja, aqueles que apareceriam à direita, selecionando um subgrupo, eles permitem a recategorização como adjetivos qualificativos e por isso se torna possível a anteposição. Um exemplo seria nação católica em oposição à católica nação. Quando eu digo nação católica, eu seleciono com o católica um subgrupo. Agora, quando eu digo católica nação, eu estou ressaltando uma qualidade dessa nação, eu não estou ressaltando um subgrupo. Cabateca e Preciosa estabelecem uma hierarquia quanto à marcação do adjetivo anteposto. Então, alguns tipos de adjetivos em anteposição são mais marcados do que outros. E da esquerda para a direita, do menos marcado para o mais marcado, nós teríamos a seguinte sequência. O adjetivo quantitativo, por exemplo, o adjetivo grande. O adjetivo valorativo, por exemplo, o adjetivo bonito. O adjetivo relacional, por exemplo, o adjetivo constitucional. E o adjetivo participial, por exemplo, perdido. Agora vamos ver como os adjetivos são usados nas duas edições do ABC. Primeiro, é preciso dizer que as formas lexicais, quer dizer, o vocabulário, os lexemas, eles já apontam, logicamente, filiações históricas. Cabateca e Preciosa mostram que, por exemplo, o termo caudilho aparece 1011 vezes na edição de Sevilha, que é franquista, ao longo de 1938. E aparece 19 vezes na edição de Madrid, a edição republicana. Dessas 19 ocorrências na edição de Madrid, nem todas se referem a Francisco Franco. Outro termo, como generalíssimo, tem 1053 ocorrências na edição de Sevilha, ao longo de 1938, e 32 ocorrências na edição de Madrid. Quer dizer, o uso desses termos, dessas formas lexicais caudilho e generalíssimo, já aponta filiações históricas, pertencimentos a tradições discursivas e a grupos ideológicos, com o uso frequente de caudilho e generalíssimo na edição de Sevilha, de linha franquista, e uma frequência baixa na edição de Madrid, que é republicana. Agora vamos ver o que Cabateca e Preciosa descobriram com relação à análise das construções com adjetivos antepostos nas duas edições, na franquista e na republicana. Os autores mostram, por meio de um gráfico, a distribuição de construções com adjetivos antepostos e pospostos nas duas edições. Eles fizeram uma lista de 520 adjetivos qualificativos que eles extraíram das duas versões do ABC do mesmo dia, que era o dia 11 de outubro de 1938. O gráfico mostra que os adjetivos pospostos na edição de Sevilha são bem menos frequentes que os adjetivos antepostos. O inverso ocorre com a edição de Madrid. Os adjetivos antepostos são bem menos frequentes que os adjetivos pospostos. Como resultado, a anteposição dos adjetivos é 3 vezes maior na edição de Sevilha, que é franquista,
que na edição de Madrid, que é republicana. Na edição de Sevilha, há 73 anteposições, já na de Madrid, 25. Alguém poderia dizer, bom, mas isso talvez seja uma questão de o estilo de um autor. No entanto, os adjetivos qualificativos antepostos, eles são usados por diferentes autores e sobre diferentes temas, e isso significa que a anteposição dos adjetivos qualificativos é um traço, portanto, compartilhado por uma tradição, que no caso aqui é a ideologia franquista, não é específico de um único autor. Outros exemplos de anteposição de adjetivos qualificativos nesse material são famoso escultor, heróicos defensores, destroçado barrio, ilustre companheiro, gloriosa nación, entre outros. Os autores comentam que, de um lado, a semântica desses adjetivos se relaciona com a guerra, o patriotismo, a igreja, que são elementos bem presentes na ideologia franquista. Mas, além dessa questão semântica, a anteposição do adjetivo parece ser também um traço formal que é mais usado na edição de Sevilha, da zona franquista, do que na edição de Madrid, da zona republicana. Aí talvez você pergunte, mas então a anteposição de adjetivo é um traço linguístico da ideologia franquista? Os autores também se fazem essa pergunta e respondem que, na verdade, a alta frequência de adjetivos antepostos no ABC franquista origina-se de uma tradição anterior, que é a de textos solenes e também da tradição de textos militar e patriótica. Eles apresentam um trecho do discurso de Francisco Franco a cadetes da Academia Militar de Saragoça em 1931, muito antes da Guerra Civil Espanhola. Nesse trecho, podem ser identificadas ocorrências de construções com adjetivos antepostos, tais como ricos tafetanes, sentidos momentos, últimos conselhos, esplendoroso sol, competente e virtuoso plantel, íntimas satisfações, espinhoso caminho, capacitados técnicos estrangeiros, calorosos elogios, óptimos frutos, verdadeira evolução, bastardos interesses, noble hidalguia. Além de anteposições menos marcadas, há nesse trecho anteposições mais marcadas que têm a função de produzir no discurso o efeito de solenidade. Esse efeito de solenidade e outros traços estilísticos adquirem valor de signo. É um valor de associação com o regime franquista, opondo-se a outros estilos, como, por exemplo, do ABC de Madrid, de linha republicana. Cabatek e Preciosa chegam a algumas conclusões depois dessa análise. A primeira conclusão é que o cotejo das duas edições do jornal ABC na Espanha da Guerra Civil permitiu identificar dois modos particulares de dizer que sinalizam grupos ideológicos diferentes. Trata-se, portanto, de duas tradições discursivas dentro do mesmo gênero, o editorial de jornal. De um lado, o estilo do ABC de Sevilha, franquista, é mais arcaizante. De outro, o do ABC de Madrid, mais próximo à linguagem jornalística atual, e por isso representa um passo em direção à oralização, ou seja, em direção à oralidade concepcional, o que pode ser interpretado como uma modernização da linguagem jornalística. Outra conclusão importante é que essa análise da anteposição dos adjetivos como um dos traços do estilo franquista permite reconhecer a estreita relação entre a história social e individual dos falantes com os fenômenos linguísticos.
Quer dizer, quando nós movimentamos a linguagem, mostramos nossas atitudes, nossas crenças, nossos pertencimentos a determinados grupos, e isso se revela especialmente nas tradicionalidades discursivas. Eu espero que este vídeo tenha sido útil para você. Nos vemos na próxima e fique bem. Até lá. Tchau, tchau.